Olá, espectador! Estamos mais uma vez iniciando o nosso programa Interview e Saúde pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. E hoje o nosso convidado é Dr. Ricardo Hayashi. Ele é graduado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, é médico integrante do Corpo Clínico da Clínica CDC, Centro de Diagnósticos Cardiovasculares, é médico intensivista do Hospital Regional Rosa Pedrocian. Ele é médico da Unidade Coronariana do Hospital Universitário e é o presidente da CACEMES. Ricardo, é um prazer ter o nosso programa. Prazer é todo meu. Eu que agradeço. E nós vamos começar perguntando quando que a população, o paciente, deve procurar um cardiologista? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque, a bem da verdade, todo mundo fica na dúvida, né? Quando é que vai procurar cardiologista? Quando vai fazer uma atividade física, é um momento para se procurar um clínico ou um cardiologista para identificar se está tudo em ordem para começar a atividade física, principalmente quando for um exercício mais intenso ou de competição. Um outro ponto importante é que as pessoas acima de 45 anos devem já procurar, em regra, um cardiologista para fazer uma avaliação cardiológica específica. Mas aquelas pessoas que têm uma história familiar de doença cardíaca, de infarto, né, de hipertensão, essas devem procurar um pouquinho antes, em torno de 35, 40 anos. Aqueles pacientes que têm hipertensão, diabetes, colesterol, obesidade, também devem procurar o cardiologista um pouco antes para fazer o que a gente chama de prevenção, promoção à saúde, evitar que esses problemas levem a uma complicação mais importante, que seria aí o caso do infarto do miocárdio. Então, na verdade, o check-up que o paciente às vezes comenta, vou fazer um check-up no meu médico, é isso que o senhor comenta, essa prevenção, mas na verdade não é para todos, é para uma parte da população? Eu acho que existe um equívoco que nós temos hoje no modelo de saúde praticado no Brasil e em boa parte do mundo, onde nós temos aí um verdadeiro self-service de especialidades médicas. Então eu acredito muito nessa visão, onde o clínico geral conduz, né, a política de saúde e inclusive como intervir no paciente. Então o clínico é que vai direcionar qual é a avaliação necessária, quando é que precisa de um especialista, e assim a gente tem uma avaliação mais completa, mais global do paciente e com certeza mais efetiva. Quando eu escolhi o tema de hoje de cardiologia, eu na verdade fui induzida pela estatística. É verdade. Quando a gente vai para a estatística e vê o quanto que vitimiza as doenças cardiovasculares da população, é assustador. Fala um pouquinho sobre isso, doutor, por favor. As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo e no Brasil não é diferente. 20% dos óbitos são decorrentes das doenças cardiovasculares, sejam elas as doenças cerebrovasculares ou as doenças cardiológicas propriamente ditas. Então isso realmente traz para nós um alerta muito importante de que é preciso fazer a prevenção e a promoção à saúde, até porque boa parte das causas são evitáveis, né, com mudanças simples de hábitos de vida. Então isso é muito importante. Muito bom. E me diz uma outra coisa, quais são os sintomas que te mostram que você provavelmente tem algum cometimento cardíaco? Porque a gente escuta muito falar, nossa, aconteceu um problema, estava bem e teve um infarto. Né? O que te mostra? Algum sintoma, algum sinal importante? Isso é uma coisa importante de se destacar, porque muitas vezes a primeira manifestação da doença cardíaca é um infarto? É um infarto ou é até propriamente a morte súbita, né? Isso é grave. Sim. Isso é grave. No jovem, daí, né? No jovem. Daí a importância de fazer essa prevenção, de fazer esse cuidado antes de um sintoma mais importante. Mas quando o sintoma aparece, muitas vezes é um cansaço desproporcional à atividade física realizada, às vezes mesmo em repouso a pessoa começa a apresentar um cansaço, outras vezes é uma dor no peito que começa ao subir uma escada, né, durante uma relação sexual, durante uma caminhada mais intensa ou mais longa. Então,
Isto é importante como um alerta para o paciente procurar realmente um clínico ou um cardiologista para fazer essa avaliação. Então, já que nós estamos falando um pouquinho de hábitos de vida, etc., vamos falar um pouquinho da alimentação? Com certeza. O quanto é importante a alimentação nas questões cardíacas, por favor? Sem dúvida, né, Maria José? Nós vivemos num mundo hoje onde a alimentação industrializada está muito, vamos dizer assim, rotineira. Muito à vontade para as pessoas escolherem, né, esse tipo de alimento, os fast foods, os lanches, as pizzas, os salgados congelados, as massas congeladas, e a gordura e o carboidrato, eles exercem uma forte atração, né, e a pessoa realmente fica ávida às vezes por esse tipo de alimento. Então é importante, muito importante saber que a alimentação tem um papel fundamental na qualidade de vida que a gente quer ter. Até porque a gente vai viver mais. O brasileiro que nasce hoje, ele vive 75 anos em média. E a gente sabe como tem gente com 80, 85, 90, 100 anos e aumentando muito o número de pessoas nessa faixa etária. Então é importante garantir, claro, esses anos a mais que nós estamos ganhando com o avanço da medicina, com o avanço social, mas é importante definir que qualidade de vida que a gente quer ter. E isso está muito ligado. A prática de atividade física está muito ligada à qualidade da alimentação. Uma alimentação equilibrada, um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de uma proteína, comer bastante, colorir o prato com verduras, com legumes. Então isso é muito importante. Evitar o excesso de gorduras, de doces, de açúcar, porque isso realmente traz consequências para a formação das placas de gordura, para o aumento de peso, e com certeza isso não é desejável. Então nós precisamos associar uma alimentação equilibrada, saudável, com atividade física, com um peso equilibrado e com certeza nós teremos aí uma sobrevida maior, mas com qualidade. E existe assim um tempo, por exemplo, é descrito em literatura, um tempo entre o consumo exagerado de gorduras e o aparecimento de sintomas? Com certeza a gente tem uma observação de que a manifestação mais precisa das doenças acontece por volta dos 40 a 45 anos nos homens e lá pelos 50 anos quando a mulher já entra na menopausa e aí você tem realmente as alterações hormonais que propiciam o aparecimento das doenças cardiovasculares. Então, muitas vezes o jovem fala assim, olha, vou comer agora meus lanches, minhas pizzas, vou comer à vontade e tal, porque eu não tenho nada. O que eu costumo dizer para os pacientes que vão ao consultório, nós nascemos com uma reserva, com uma poupança de saúde, né? Depende, se a gente gastar demais, nós vamos ter problemas mais cedo, né? Na idade mais precoce. Então é preciso ter equilíbrio durante a vida toda, para que a gente possa, de vez em quando, dar uma escapada, até porque ninguém é de ferro, mas não pode ser a rotina. Eu como pizza uma vez por semana, mas aí come o hambúrguer um outro dia, aí come um excesso de massa, come aquela carne gordurosa no outro dia, e assim todo dia está comendo errado. Então nós precisamos ter uma vida bastante equilibrada para poder viver com qualidade. E de novo, a receita para que se possa retardar o envelhecimento do coração é sempre a mesma? É a mesma, não há milagre, não. Não há milagre. Isso vale para o envelhecimento do coração, para o envelhecimento de todo o nosso organismo. É uma vida com alimentação saudável, atividade física, tentar controlar o estresse nesse mundo maluco que a gente está vivendo. Isso é difícil. Mas uma outra coisa, e é difícil, mas a gente consegue, e a atividade física ajuda muito, verdade. Né? Libera aí os hormônios que favorecem, libera as endorfinas, as serotoninas, que contribuem para esse bem-estar, e o exercício físico produz isso. Mas uma coisa que é muito importante, né, Maria José, que os estudos de longevidade mostram, é cultivar as relações de amizade. Isso está muito relacionado à qualidade de vida, à satisfação que as pessoas têm quando encontram os amigos, quando tem os grupos de amigos durante aí
o seu dia a dia. Então isso é muito importante. Muito legal. E outra pergunta, que você já falou várias vezes sobre a atividade física, mas eu achei interessante porque no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia você vê que hoje o médico prescreve. Ele escreve no seu receituário, na receita ele escreve fazer atividade física, mas ele só fala atividade física ou ele acaba receitando mesmo? Olha, tanto tempo de caminhada, como é isso? O que é importante, em primeiro lugar, é tentar fazer com que o paciente identifique qual é o exercício que ele mais se adapta. Tem gente que adora nadar, tem gente que adora caminhar, tem outros que gostam de bicicleta, tem gente que gosta de fazer exercício na academia, outros preferem ao ar livre. Então o importante é tentar identificar com o paciente aquilo que mais lhe agrada, porque a adesão ao exercício será muito mais fácil, muito maior. Então isso é muito importante. E saber que a atividade aeróbica é fundamental e a gente deve praticar 150 minutos de exercício por semana, ou seja, 40 minutos 4 vezes por semana ou 30 minutos 5 vezes por semana. Isso é preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ok. E uma curiosidade, na verdade, achei muito interessante. Numa das nossas reuniões da Associação Médica Brasileira, conversando com um colega presidente da Associação Médica de Sergipe, ele comentou que ele promoveu um curso de treinamento, de ressuscitação para grupos. E realmente eu fui buscar e existem esses treinamentos para grupos menores e para grupos maiores. Com certeza. Que é assim, se o paciente passa mal, tem uma parada, alguém que está do lado saiba ressuscitar. Isso é verdade? É interessante? Como a gente pode interessante, até porque não é tão incomum, mas às vezes a gente observa pessoas com quadros de infarto, de perda de consciência na rua, né? E seria muito importante que nós tivéssemos pessoas preparadas para atender esses casos, né? E dando um suporte, inclusive, para o SAMU, né? Para os bombeiros, que também, eventualmente, aliás, na maioria das vezes, dão suporte a esse tipo de situação. E a tão falada parada cardiorrespiratória, ela sempre vai a óbito ou não? Não. É importante de saber que se a gente tiver esses grupos de treinados na comunidade, nós temos maiores possibilidades de ressuscitar um paciente vítima de uma parada cardiorrespiratória. E no ambiente hospitalar também existe aí uma grande chance de reanimação dos pacientes. Uma coisa que eu não falei, Maria José, quanto aos fatores de risco. Tem duas coisas que são muito importantes: o diabetes e o tabagismo. Então, o cigarro e o diabetes são fatores muito importantes de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Então é importante ter um controle adequado do diabetes e é fundamental parar de fumar. Como sempre, né? Os dois fatores que tanto batemos. É verdade. Ricardo, foi um prazer ter em nosso programa, esperamos tê-los outras vezes aqui. E ficamos por aqui com o nosso programa, sempre lembrando que mande a sua sugestão, ideias, perguntas e o nosso e-mail é amms@eventostv.net. Obrigada.